Expert de plantão, beleza pessoal? Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez a Expertix, Léo Quinito aqui falando. E aqui a gente fala de soluções inteligentes. Para começar, não esquece de se inscrever no nosso canal, dá like aí no nosso vídeo e aperta aí ó, o sininho das notificações para você ficar sempre sabendo quando a gente postar um vídeo novo, beleza? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a nova linha de sensores e de dispositivos inteligentes da Sonoff, que usa ali a plataforma, o aplicativo e o e-link para você gerenciar os teus dispositivos, tá? Então fica com a gente. Então, experts, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro falar sobre todos eles, tá? Eu tenho 4 dispositivos aqui para falar com vocês. E aí depois eu vou fazer uma demonstração prática aí deles em funcionamento. Então fica com a gente até o final do vídeo para você conferir eles funcionando. Maravilha? Então olha só, eu vou começar por esse aqui e aí eu vou botar a foto aí mais ampliada no vídeo para vocês poderem ver. Esse daqui é um botão inteligente, tá? Um botão de cena. Então o que ele faz? Ele tem um clique, ele faz uma coisa. Se você der 2 cliques em sequência, ele faz uma outra coisa. E se você apertar e segurar mais ou menos uns 3, 4 segundos, ele vai fazer uma terceira coisa. Então, um único botão, ele pode fazer 3 coisas diferentes. O que você pode fazer? Ou você pode conectar ele diretamente a um dispositivo, tá? Então, conecta ele, por exemplo, a uma luz. Aí você pode botar, quando eu apertar uma vez, eu quero que essa luz acenda, e quando eu apertar 2 vezes, eu quero que essa luz apague. Beleza, esse é um tipo de uso que você pode fazer. Mas você também pode conectar esse botão a uma cena. Então, se você construir uma cena que é, por exemplo, toda vez que eu executo essa cena, acende a luz, mas também liga uma tomada e liga um relé. Você pode botar, quando eu apertar e segurar, vai executar essa cena de ligar a luz, ligar a tomada e ligar um relé ao mesmo tempo. Beleza? Então, esse é um botão inteligente. O que acontece? Como eu falei, você vai usar ele dentro do aplicativo e-link, tá? Agora, esse daqui, gente, de todos esses sensores e dispositivos que eu testei, ele foi o mais limitado. Ele só funcionou legal dentro do próprio e-link, tá? Dentro do aplicativo que a marca Sonoff usa normalmente. Como ele é Zigbee 3.0, eu tentei instalar ele primeiro no hub Zigbee da Tuya, insisti várias vezes, teve uma vez que instalou, mas instalou uma coisa que não funcionou, uma coisa que tinha on-off, aberto, fechado, e não funcionou como nada. Eu tentei 1, 2 vezes, ele nem reconhecia. Na 4ª, 5ª vez é que reconheceu alguma coisa, mas não funcionou. Então não deu certo no Smart Life. Depois eu fui tentar no Hub Zigbee da Eco Studio, né? A gente já tem a Eco Studio aqui no Brasil e ela tem um Hub Zigbee integrado. Não reconheceu, tá? Ou melhor, desculpa, reconheceu, mas não funcionou também. Ele reconheceu como botão de liga e desliga, ou seja, como se fosse um relé, mas não funcionou, tá? Por último, eu tentei também no Samsung SmartThings, ele reconheceu como coisa, né, como thing, mas eu não consegui associar nenhum controlador que fizesse ele funcionar, tá? Então, tentei o da SmartSense, por exemplo, tentei alguns e pelo menos na minha experiência não funcionou. Depois, com mais tempo, eu até vou tentar passar um tempo maior, tentar achar outros controladores, mas eu tentei com bastante e não funcionou. Se você já achou um controlador aí que funciona para ter esse botão inteligente da Sonoff funcionando no Samsung SmartThings, deixa aí nos comentários que de repente depois eu até adiciono na descrição do vídeo. Maravilha? Então, agora a gente vai para o sensor de temperatura e umidade. Esse daqui, gente, funcionou legal no e-link, então você consegue lá acompanhar tanto a temperatura quanto a umidade e você consegue fazer automações baseadas nessa temperatura e nessa umidade. Então você poderia, por exemplo, se a temperatura chegou
a 25 graus eu quero que a tomada ali inteligente do ventilador ligue. Você tem uma tomada ali que é do aplicativo EUI-Link também. Beleza, isso vai funcionar. Falando de compatibilidade, não consegui também achar um controlador no Samsung SmartThings, tá? Não consegui. Ele achou como Thing, mas tentei alguns controladores que eu já usei em outros casos e não funcionou, beleza? No Smart Life da Tuya funcionou maravilhosamente, então foi reconhecido e funcionou muito bem. E na Alexa também funcionou, mostrou a temperatura bonitinho lá na Alexa, beleza? Então esse aqui é um dos que teve melhor compatibilidade, porque funciona no Hub Zigbee da própria Sonoff, funcionou no da Tuya e funcionou também diretamente no Hub Zigbee da Alexa, da EcoStudio. Maravilha? Agora vamos falar aqui do sensor de movimento, tá? Ele é bem pequenininho, eu gostei, ele é retangularzinho e tem aqui bem para fora assim o sensor, né? A luzinha infravermelha do sensor. E aí, gente, entra esses dois últimos, eu adorei eles. Por quê? Primeiro, assim como os outros, Zigbee 3.0, botei logicamente em primeiro lugar no Hub Zigbee da Sonoff, funcionou perfeitamente. Então eu consigo fazer automações baseadas em movimento. Depois fui tentar no Hub Zigbee da Tuya e também funcionou lindamente. Então reconheceu, fiz a instalação numa boa e funciona numa boa. Depois fui tentar diretamente dentro da EcoStudio. E aí o que aconteceu? Ele reconheceu, mas não funcionou legal. Ele apareceu lá como sensor de movimento, mas ficou dando erro. Enfim, ele sempre dizia que o dispositivo estava com erro, então eu não consegui funcionar de fato. E aí, o que eu gostei muito é que quando eu fui tentar instalar no Hub Zigbee do SmartThings, ele reconheceu e reconheceu nativo. Então ele já reconheceu com um controlador específico e funciona lindamente dentro do Samsung SmartThings. Então, ele inclusive reconheceu como Motion Sensor EUI-Link. Então, uma versatilidade muito grande, porque você consegue usar ou no Hub Zigbee da Sonoff, ou no Hub Zigbee da Tuya, ou no Hub Zigbee do Samsung SmartThings. Então, assim, foi uma grata surpresa e funciona muito, muito bem. E aí, gente, o sensor de abertura e fechamento, que é esse aqui, ó, ele é quadradinho, tá? E aí se afastou, ele dá como aberto, se juntou, ele dá como fechado. Eu queria falar uma coisa, eu nem falei sobre o design dos outros, não são os dispositivos mais bonitos do mundo, mas também não achei nada de ruim no design deles não, tá? Até gostei mais, por exemplo, esse sensor de movimento, eu achei muito legal ele ser bem pequenininho, porque tem uns aí que são bastante grandes. Em compensação, ele é fixo. Você tem uns outros modelos aí da TUI e até da Samsung mesmo, que eles ficam numa base imantada e aí você consegue mexer no ângulo dele. Esse daqui não, ele é bem fixo, mas de qualquer jeito eu gostei dele ser pequenininho. Agora, esse daqui de abertura e fechamento, eu sempre tive uma bronca com esses sensores de abertura e fechamento do porquê que eles são arredondados se as nossas portas são sempre quadradas. Alguém sabe explicar? Deixa aí nos comentários. Por que você acha que os sensores são arredondados se as nossas portas são quadradas? E esse daqui é o primeiro que eu testei até hoje, que realmente ele é quadradinho. Então eu consigo botar ele ali bem na quininha da porta, tá? E ele fica ali certinho no encaixe. O que acontece? Essa parte aqui, que é normalmente a parte que fica ali no caixilho, que é aquele detalhe ali do portal, ela não é das maiores, mas também não é das menores. Então, pode ser que não caiba direito ali no seu caixilho, você vai ter que dar um desnível, mas também ele teve uma tolerância boa de desnível ali do caixilho e continua funcionando para identificar abertura e fechamento. E aí, gente, de novo, esse daqui de abertura e fechamento, ele teve a mesma compatibilidade que o sensor de movimento, ou seja, funcionou perfeito no Hub Zigbee da própria Sonoff, funcionou perfeito no Hub Zigbee da Tuya e funcionou perfeito no Samsung SmartThings nativo.
Assim que eu adicionei ele, ele foi reconhecido como Door Open Close Sensor AWE-Link. Então, sensor de abertura e fechamento da AWE-Link. Funciona maravilhosamente bem, sem problema. Então, de novo, nativo no Samsung SmartThings e com uma versatilidade gigantesca, porque eu posso ou usar ele no Sonoff, ou no Tuya, ou no SmartThings e fazer todas as automações. No Hub Zigbee da Alexa, né, no Echo Studio, reconheceu como sensor de abertura e fechamento, mas ele diz que dá erro. Eu não consigo, ele aparece lá, mas se eu abro, fecho, ele não faz nada. Ele sempre diz que houve um problema, tá? Então, mas enfim, você tendo o Samsung SmartThings, você já vai conseguir fazer muita coisa. E outro detalhe, quando eu adicionei eles no SmartThings, eles apareceram disponíveis na Alexa. Então, eu consegui fazer automações usando a Alexa como hub de automação, porque o Samsung SmartThings disponibilizou eles dentro da Alexa. O que não aconteceu, por exemplo, quando eu adicionei eles no Hub Zigbee da Tuya, por exemplo. Eles funcionam dentro do ecossistema Tuya, mas não apareceram na Alexa. No Sonoff, a mesma coisa. Aliás, no Sonoff o de abertura e fechamento apareceu, o de movimento é que não apareceu. Agora, no Samsung SmartThings, os dois apareceram. Então, é outra versatilidade que ele tem que me agradou muito. Que eu posso fazer, eu botando eles, eu pareando eles no Samsung SmartThings, eu posso usar eles tanto para automação dentro do SmartThings, quanto como trigger, né, como disparo de automação também na minha Alexa. Então, olha, para mim foram dispositivos extremamente versáteis. Por fim, eu queria falar com vocês que eu vi alguns vídeos aí, até de pessoas que eu gosto muito, que eu respeito, e falando aí de uma experiência horrível com esses sensores. Gente, não foi a minha experiência. Eu instalei extremamente fácil esses sensores. De primeira eu consegui parear com todos os hubs que eu tentei, tá? Então não tive nenhum problema de pareamento, tanto no hub da Sonoff, quanto no da Tuya, quanto no Samsung SmartThings. Todos eles parearam excelente, numa boa, não tive nenhum problema. Então, vi muita gente aí dizendo que é ruim de parear, que tem problema. Não foi minha experiência. Acredito que tenha sido algo pontual. Tem funcionado perfeitamente para mim. Um outro detalhe que eu percebi que não é tão positivo é que acaba que o range de abrangência desses sensores, na prática, para mim, eles funcionam pior do que, por exemplo, um sensor da própria SmartThings. Então, por exemplo, eu tenho sensores de abertura e de fechamento e de movimento aqui dentro da minha casa. Se eu boto eles sem nenhum outro dispositivo para rotear no meio, na mesma distância, os do SmartThings, né, os da própria Samsung, funcionam e esses daqui não funcionam. Esses daqui precisam estar um pouco mais perto do hub para funcionar. É lógico que aí, se eu boto outros dispositivos para fazer roteamento dessa minha rede mesh, aí eles vão conseguir funcionar. Mas só para ter em mente isso, se você não tem nada aí para aumentar o alcance do teu sinal, do teu hub, a minha experiência é que eles têm um alcance menor do que os da própria Samsung SmartThings, por exemplo. Por fim, gente, outra coisa extremamente relevante que faz toda a diferença é que, como eu falei, vocês viram que, por exemplo, o sensor de abertura e fechamento e o sensor de movimento têm uma compatibilidade muito boa e o preço deles é bem menor do que a concorrência. Então, se você for entrar no AliExpress, por exemplo, e lembra que eu vou deixar o link aí embaixo desses sensores, mas se você for comparar no AliExpress, você vai achar, sei lá, esses sensores aqui por 40, 50 reais. Enquanto que sensores da Tuya, eu costumo achar por 80, 100, 100 e poucos reais os mesmos sensores. Então, é um custo-benefício muito interessante e com uma compatibilidade muito interessante. Então, eu recomendo muito esses sensores da Sonoff, porque estão funcionando muito bem. Beleza, gente? Então, era isso que eu tinha para hoje. Na sequência agora, depois do nosso Plim Plim aí, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de funcionamento. Maravilha? Vamos lá!
Vamos lá então, experts. Agora eu vou mostrar alguns exemplos para você. Só não vou mostrar o de sensor de temperatura e umidade, porque a gente teria que ficar esperando atingir a temperatura ou a umidade desejada para a gente ver alguma coisa acontecendo, então não vale a pena. Mas vou mostrar aqui para vocês do de abertura e fechamento, o botão inteligente e o sensor de movimento. Eu estou até aqui meio estático, porque a ideia é quando eu mexer aqui no sensor de movimento que está aqui do ladinho, ele acenda, ele liga a tomada que tem uma luz ligada nessa tomada aqui. Então eu vou tentar agora, vamos ver, vou mexer nele. Ah lá, funcionou. Então eu mexi no sensor de movimento, ele detectou o movimento e ligou a tomada e, por consequência, ligou a luz que está ali. Agora eu vou mostrar para vocês o sensor de abertura e fechamento, tá? Então eu estou aqui com ele está encostado um no outro e já está desligada ali a luz. Quando eu afasto, liga a luz. Quando eu junto, desligou a luz. De novo, eu afastei, ligou a luz, encostei, desligou, beleza? Então é isso. Aí, por último, eu tenho aqui o botão inteligente. Ele está programado para um clique, liga a luz. 2 cliques, vai desligar. Então é isso, gente. Simples. Lembrando que esse aqui também funciona para clique estendido. Então, se eu apertar e segurar, ele pode fazer uma terceira ação, tá? E no de temperatura e umidade, temperatura e umidade, você podia configurar ele para quando atingir uma certa temperatura ou uma certa umidade, fazer alguma coisa. Maravilha? Opinião final, gente. Gostei muito. Custo-benefício extraordinário, porque são os sensores com custo muito baixo comparado a da Tuya ou da SmartThings, por exemplo, mas tem uma compatibilidade muito boa. Você vai conseguir usar a maioria deles no próprio Hub Zigbee da Sonoff, mas também no Hub Zigbee da Tuya e no Samsung SmartThings. E, estando, por exemplo, no Samsung SmartThings, eles aparecem na Alexa. Alguns deles, estando no Hub Zigbee da Sonoff, também aparecem na Alexa. Maravilha, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like, se inscrever no canal e acionar as notificações. E lembra sempre, se está problemático, coloca no automático. Um abraço.